Bom dia. Que a paz de Jesus esteja crescendo no seu coração todo dia. Uma alegria estar aqui. Só continuando o que a Amanda disse sobre idolatria. Depois eu começo. Você ouviu a pregação que eu te mandei? Não. Tem um texto que está me incomodando desde o primeiro semestre. A gente estudou isso aqui no nosso grupo caseiro. Precisa abrir, pode acreditar no que eu estou lendo, mas pode abrir também se quiser. 2 Reis, capítulo 17, no versículo 33, tem algo que está me trazendo muito temor, que diz o seguinte, 2 Reis 17, 33, de maneira que temiam o Senhor, e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses. Como é que é possível algo dessa forma? Temer a Deus e serve outros deuses. É algo impressionante essa idolatria. Aqui no Brasil a gente condicionou a idolatria quando você tem uma imagem na sua casa e fica dando um beijinho nela. Não é. Meu filho pregou recentemente lá na igreja falando sobre idolatria. Ele chorava enquanto pregava. E a idolatria começou lá atrás com Eva, tentando satisfazer o seu próprio desejo. Então, quando você tem um hobby de uma forma apaixonada, um desejo, um vício, um desvio carnal, acima da necessidade de sobrevivência, isso é uma idolatria, porque está buscando se satisfazer. Então, só colaborando com o que a Amanda disse, né? Ela não definiu o que é, mas é amplo. Aquilo que você tem servido, se prostrado, dedicado mais do que devia. Bom dia. Para quem não me conhece, me chamo Clésio. É uma alegria estar aqui. Parece que está tendo um eco. Para quem está lá no hotel, o pessoal está fazendo muita bagunça lá, né? Mas aqui agora é mais sério. Então tem lugares e lugares, né? Nós que inventamos isso. Na verdade não fomos nós, né? Foi Jeroboão que reinventou. Não precisa ir para lá, é aqui. E hoje continuamos nessa briga, né? Não vai lá, é aqui. Aqui que é bom. Então nós temos outros ídolos que podem ser também as nossas paredes. Deus está em todo lugar. Hoje vamos falar sobre educação de filhos, um assunto que eu gosto, eu falo, eu aprendo, eu estudo, eu leio, escrevo, prego e tento viver aquilo que pratico em cima dessas ordenanças bíblicas. O inferno está lutando contra o reino de Deus constantemente. O inferno quer tragar os seus filhos. Então eu preciso desprezar intencionalmente aquelas fontes de orientação que não são bíblicas, que não vêm de Deus. E hoje, com o advento da internet, todo mundo sabe tudo sobre tudo. Nunca tivemos uma geração tão sabedora, tão sabida de tudo. Quando eu era mais garoto, que às vezes a gente ia estudar história, estudávamos algum gênio do passado, o cara era físico, matemático, poeta, escritor. Eu ficava admirado. Como que o cara conseguiu ser tudo? E hoje todo mundo é tudo. De tudo que eu pôr, todo mundo quer dar uma Pitágora, quer dar um negócio. Educação de filhos, o inferno tem muitas opções para te dar. Não faz assim, faz assado, e tem traduções, não é bem isso que quer dizer tal coisa, e fica remodelando coisas. E não está correto, né, Bia? Ontem a gente estava conversando sobre isso, sobre interpretações. Como é que a vara da disciplina é um cajado? Está falando para não matar. O cajado não mata, o cajado recolhe. Então o que vai matar é a vara, em excesso. Glutonaria, pode matar também, mas eu preciso de comida. As coisas fora de controle,
nos joga na perdição. Não fique lendo livros de pessoas que nem filhos têm, que não têm temor de Deus e querem te ensinar a criar filhos para Deus. Que coisa mais absurda do mundo, né? Sendo que o Brasil tem um monte de absurdos, né? A partir de Brasília, né? A democracia, a honestidade, a mentira. Mas o nosso mundo aqui é real. O nosso mundo não é faz de contas, não. Terceira epístola de João, tem um versículo que diz o seguinte, versículo 4: não tenho maior alegria do que essa, há de ouvir que meus filhos, eu uso sempre revista e atualizada, se tiver a versão aí fica melhorzinho. Não tenho maior alegria do que esta, há de ouvir que meus filhos andam na verdade. O filho andar na verdade não é, deixa eu recomeçar, seu filho tocar no conjunto da igreja, ser professor da escola dominical, vir no culto, não significa que ele anda na verdade. Isso será testado e com o tempo saberemos se ele está andando na verdade ou se ele está andando na religiosidade. E não é muito longo, o desastre chega. Não quero falar sobre isso. Mas João está dizendo, não tenho maior alegria do que essa. Eu não sei se ele tinha outras alegrias ou se ele só tinha tristeza. Indiferente, ele está dizendo, eu tenho uma alegria superior. Eu tenho uma alegria maior. E lá em Hebreus 11:12 fala muito da alegria superior, né? Talvez à noite, se a Bia me lembrar, eu quero falar de Moisés. Foi para a Bia que eu falei ontem sobre que eu ia falar de Moisés hoje? Acho que foi para alguém em alguma mesa lá. Existe uma alegria, foi para você, né, Débora? Existe uma alegria superior que está lá em Hebreus 11, mas aqui João está dizendo, eu tenho uma alegria que é maior do que as demais. Qual? Meus filhos andam na verdade. A maioria dos pais dessa congregação são novos, os filhos ainda estão na pegada. Há tempo de você trabalhar com muita vontade, com muita coragem, de colocar os seus filhos para amar a Deus. Vem à noite que nós vamos falar de Deuteronômio 6, eu quero explorar um pouco melhor isso. Mas eu queria deixar isso no seu coração, para você buscar essa alegria. E isso não se busca só com oração, tal qual ter neném. Você tem que praticar algo para nascer neném, para ter os filhos andando na verdade. Ah, Deus está cuidando, estou levando na igreja, Deus está cuidando. Deus colocou, desenhou, fez, construiu todo o universo com maestria, impecável. O homem vai e tenta ajudar e causa algumas catástrofes. Mas se você pegar os últimos capítulos de Jó, 38, 39, 40, depois que os amigos de Jó se calam, Deus fala para Jó, cinja os lombos e vamos ter uma conversa. Eu corro se sou eu. Tô fora. Se o Mateus arregaça as mangas e fala, venha cá que eu quero ter uma conversa com você, eu corro até Pindamonhangaba. Agora imagina o próprio Deus, cinja os lombos e vamos ter uma conversa. Vai pegar, você concorda? A batata vai assar. E Deus começa falando de si. Ô Jó, é você que cuida dos filhotes das cabras monteses? Você que caça a presa para o predador? Você que abre caminho para o aguaceiro? Você chama o raio e ele diz, sim Senhor, eis-me aqui? O próprio Deus falando de si sem reservas. Ele arregaçou as mangas e mostrou para Jó, eu mando em tudo. Eu chamo o raio e ele fala, sim Senhor, quer que eu vá para onde? Ô Jó, você sabe quanto tem de neves lá no depósito das neves? Eu sei, eu cuido. Ô Jó, foi você que desenhou as ondas do mar e colocou um limite para quebrar o seu orgulho? Então Deus que fez e falou para a onda, é até aqui, não passa. Então esse Deus que desenhou esse universo dessa forma, a obra-prima dele é a humanidade.
sendo um pouco presunçoso, eu e você somos a obra-prima do Deus Pai, do Criador. Só que nessa obra-prima, a gente não aparece do nada, como alguns não cientistas dizem, né? Transformando o macaco, você não vê. Por que nesses últimos 100 anos a gente não viu nenhum macaco em transformação, né? Ele aparece do nada, fala, e aí, bom dia, eu era macaco até ontem, agora cheguei aqui. Onde é que eu vou viver? Como que eu trabalho? Como que é o negócio? Não, não tem isso não. Toda criança, em condições normais de temperatura e pressão, era para nascer numa família que tem um pai e uma mãe. E esse pai e mãe vão direcionar essa criança ao Criador, devolver ao Criador. Então, se ele já colocou em família, é porque existe uma preciosidade nisso, uma relação muito séria. E eu queria que você, pai e mãe, se não abraçou ainda, abraçasse com muita força a causa de levar os seus filhos a amar a Deus. Deus colocou ele na sua casa, porque você é que tem essa responsabilidade, não eu. Eu estou aqui de atrevido, de enxerido, tentando ajudar a sua casa, mas a responsabilidade é sua. E você só vai abraçar ajuda também, se quiser. Muita gente não quer, e aí depois me liga, depois de 10 anos. Olha, meu filho já está com 15 anos, não obedece mais o pai, não fala com a mãe, não quer mais ir na igreja, já tem uma namoradinha, acho até que já está com relação sexual. O que eu faço? Não sei, de verdade eu não sei. Com 5 anos, eu posso tentar te ajudar. Como vamos fazer agora de manhã. Então grave isso no seu coração, que João disse que não tem outra alegria. Agora, para alguns pais que talvez já perderam o time, os filhos já foram embora e já não são mais de Deus, quanto você daria para recitar esse versículo? Quanto você daria hoje para dizer, queria tanto que os meus filhos fossem de Deus? Você daria o seu carro para o seu filho voltar para caminhar com Deus? Você daria a sua casa? Você daria uma perna, não daria? Se o seu filho voltasse para Deus e parasse de caminhar rindo para o inferno e voltasse a amar Jesus, você daria um rim, você daria uma perna. Então você que tem um filho pequeno, não espere o desastre acontecer. Diga não para o seu chefe amanhã, fala, eu não quero aquela promoção. Por quê? Porque vai tirar tempo que eu teria em casa para ensinar meu filho a amar a Deus. Eu tenho uma prioridade na minha vida. José, o carpinteiro, recebeu talvez a maior responsabilidade que um homem recebeu na Bíblia, de criar o próprio filho para Deus. Ontem eu estava falando com alguém na mesa lá. Imagine José querendo casar, achou a moça bonitinha, legalzinho, belezinha, vou casar. A moça um dia chega com uns papos estranhos, já estou grávida, peraí, então eu corro, sumo, eu fico de bode expiatório, você fica bonita na fita. O anjo chegou para o Zé e falou, Zezinho, segura a sua onda aí, velho. Sabe, o Messias que o seu pai te ensinou, que o seu avô falava, que está escrito em Malaquias, que está escrito em todos os profetas? Sei sim, anjinho. Ele vai nascer como bebê na sua casa, já está no útero de Maria. Você vai cuidar dele, vai trocar fralda, ensinar uma profissão, correr. O anjo não falou tudo, né? Vai correr para o Egito, volta para o menino não ser morto. Cuidado para não perder o menino na volta das caravanas. Não deixa rodar muito de bicicleta não, para não ralar o joelho. Cuida dele. Se sou eu ia falar, o anjo numa boa, manda na casa de outro, cara. É muita responsabilidade. O Messias, bebê. E o anjo nem falou, vai nascer numa manjedoura, um lugar cheiroso, beleza, cheio de cuidados. José topou a parada e fez bem o trabalho. Você que é pai,
você que é mãe, você tem a mesma responsabilidade de José, de criar o seu filho para Deus. Certo, Hugo? De criar o Asaf para Deus. Ah, mas eu tenho a igreja para cuidar, tenho o meu trabalho. Tenha, mas existe uma responsabilidade primária, primordial, superior, de levar os seus filhos a Deus. Eu não tenho outra maior responsabilidade. Aliás, eu até joguei fora muitas das outras. Não quero saber. Isso vai tomar meu tempo. Eu digo por aí para alguns amigos que são empresários. Isso está sendo gravado? Fala não. Então não vou falar algumas coisas, vocês vão perder. Mas eu tenho alguns amigos que têm empresa, muito promissora. E eles ficam encabulados que eu digo, se me der essa empresa para eu cuidar, eu não quero, obrigado. Se me der a renda dela, eu aceito. Cuidar dela, não quero. Se me der e eu puder vender amanhã, eu torro na hora, pela melhor oferta. Mas gastar o meu tempo lá, não me incomode. Eu tenho uma coisa superior para cuidar. Vamos lá, lindão. Como que é o seu nome? Grato? Então vai, Renato, seja grato. Vamos lá, Renato. Eu e minha esposa, nós ficamos muitos anos, quase 2 décadas, dando curso de educação de filhos. Lemos uns 200 livros de bons autores e mais uns 30 que não prestava para nada. Eram livros indicados, a gente lia livros de fontes boas. E começamos a ministrar cursos sobre educação de filhos, cursos da Universidade da Família. Depois de algumas décadas, gravamos um curso lá no Convergência, em Montemor, que está na plataforma. Tem também, aproveitando para fazer uma propaganda, no Instagram. Você está por fora com o meu inglês. No Instagram, que eu não sei o nome. Ai, Jesus amado. Não sei. Acho que é família cursos família. Depois alguém podia achar isso aí para mim, por favor. Jesus amado. Tem um Instagram aí, que tem esse curso lá na plataforma, que você pode entrar, mas depois eu vou saber, porque o pessoal vai fazer esse curso aí. Então esse curso é o resultado de 2 décadas de trabalho, de leitura, de empenho na nossa família e na família dos outros também. E hoje nós vamos falar sobre algumas coisas. Esse não é o primeiro slide, Renato, grato? O quê? Mas esse é o primeiro slide? Obrigado, bonitão. Vamos lá. Pode ir. Eu dou um sinalzinho para você e a gente manda bala. Opa, volta ali. Criar filhos é uma responsabilidade dada por Deus. Não foi do inferno, não foi do cosmo. Deus deu. Deus deu essa criança para você. Temos alguns privilégios. Eu posso escolher o nome. Alguns, né? Às vezes vai entrar no acordo, não tem, né? É um só que decide. Você pode dar o nome. E esse papel em branco, você pode desenhar isso ao longo da vida. Deus te deu essa criança. Mas foi acidental, nem queria. Foi fruto. Deus deu. Nasceu. A gente namorava num banco traseiro de um carro, nasceu. Deus deu. Cuide para ele. Rapaz, você está com o dedo muito grosso. Está batendo muito forte. Parou? Os pais necessitam abraçar a confiança nesse processo. Com a confiança vem a competência. Eu tenho encontrado, pode bater, Renato. Um só.
Eu tenho encontrado a maioria dos pais com falta de confiança no que fazer, que hora fazer. E essa falta de confiança, falta de certeza, falta de fé, ela aumenta enquanto a criança cresce, ao invés de ter uma confiança, uma segurança, uma fé naquilo que está fazendo. Então você não pode criar seus filhos baseado na minha fé. Você tem que adotar alguns padrões, alguma fé, algum princípio. Os princípios de Deus são claros. Alguns métodos não são claros, mas não dá para fugir do princípio. Adotando os princípios, você vai criar uma fé e criar uma metodologia de criar a sua casa. Bora? Identidade e destino. É sua responsabilidade formar identidade e destino. Identidade e destino. Os filhos são como uma flecha na mão do arqueiro. Quem cuida da flecha, quem alisa essa flecha, quem prepara a flecha é você, pai e mãe. E quem joga, quem lança a flecha é você. Então, identidade e destino. A grande crise da humanidade hoje é falta de identidade. Tem homens que estão cortando o seu membro masculino fora. Está errado esse negócio aqui, eu sou outra coisa. Porque não teve alguém que formou uma identidade dizendo: você é um homem de Deus, viva como um homem de Deus. Aí ele cai por aí e a pessoa diz: você pode ser o que quiser. Aí tem gente agora que anda de 4 no mercado com uma coleira: sou cachorro. Isso é uma afronta ao Deus Criador. Porque alguém do inferno está trabalhando nessa identidade, porque faltou pai e mãe dizendo: você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você nasceu para Deus, tem orgulho de ser seu pai, tem orgulho de ser sua mãe. Formando a identidade, lança esse filho. Eu não vou fazer isso no seu filho, não posso fazer, não tenho autoridade para fazer. Você precisa fazer. Há muitos anos atrás, lendo alguns bons livros, eu li um livro que muito me animou, muito me impactou. E aí, eu já estava trabalhando com homens naquela data. Depois de muito trabalhar com casais, passei a trabalhar só com homens de 2011 para cá. Há 16 anos trabalhando com homens, dando treinamento para homens, encontro para homens. Sou apaixonado por homens, não tenho medo de falar. Por todos, viu? Ninguém vem me dar cantada depois não. Sou apaixonado pelos homens. Aí nós começamos, eu li um livro, muito me abalou, chamado Formando Cavaleiros para os Dias de Hoje. Quem tem filho homem precisa ler esse livro. Depois eu escrevo para vocês. E eu liguei na Universidade da Família, falei: me mande 20 livros. Comprei 20 livros e esparramei para alguns amigos que já tinham feito ou estavam fazendo curso comigo, ou de educação de filhos, ou de hombridade, que tinha filhos pequenos. Leio o livro, daqui 15 dias, uma reunião. Chamamos na reunião: o que faremos com os nossos meninos? E aí começamos, depois daquela reuniãozinha, a ideia de fazermos acampamentos de pais e filhos. Então a gente saía para o meio do mato. Vou falar do primeiro encontro. Fomos para o meio do mato, onde não tinha uma torneira. O banheiro era um enxadão. Tinha um enxadão que ficava lá debaixo de um pé de manga lá. Aquilo era o banheiro transportável, né? Você pegava o enxadão, ia para algum lugar e voltava com o enxadão. Chegamos lá na primeira noite, armamos a barraca. Os meninos saíram para procurar leão, ninguém achou nada, voltaram. Fizemos uma fogueira e em volta da fogueira, naquela primeira noite, cada pai, um por um, pegava o seu filho e começava a falar para o filho quem ele era, na frente das outras pessoas. Filho, você é amado, você é de Deus, tem orgulho de ser o seu pai. Eu percebi que esse ano você está se esforçando na aula de inglês, você se aproxima da mamãe quando ela está lavando louça. Eu gosto de ver que você retira o lixo e põe para fora. Eu gosto de ver quando eu estou lavando o carro, você vem e tenta ajudar o papai. Que bom que você está sendo mais gentil com a sua irmã, com o seu irmão. Filho, você é um grande homem de Deus. Não perca tempo se iludindo, se deliciando com os prazeres do pecado.
Viva para Deus, você é de Deus, eu te abençoo que você será um grande homem de Deus na nossa nação. Fizemos o primeiro encontro, o segundo, o terceiro, só paramos na pandemia. E hoje a agenda deles não me deixa mais passear com eles e fazer acampamento. Mas eu estou incentivando outros pais. Fiquei sabendo de um grande encontro que teve lá, ajudei o pessoal no primeiro semestre, agora fizeram um grande, pais e filhas, fiz também com pais e filhas, tudo o que? Na ideia de formar identidade e destino. Identidade e destino. O pai tem essa autoridade dada por Deus. O pai está aqui para abençoar. Existe uma tramóia na Bíblia. Quando Isaac estava para morrer, chamou o seu filho e falou: filhão, estou para morrer, vai lá, pega uma caça, prepara uma comida e eu vou te abençoar. A esposa, muito esperta, ouviu a história, chamou Jacó, que era mais espertinho ainda, falou: Jacó, vamos fazer um esquema aqui. Fizeram o esquema, Jacó foi lá. O pai falou: mas tão rápido? Deus me abençoou. Mentiu. Mas está estranha a voz, sou eu, pai. Pai, abençoa logo. Aqui, passa a mão, está tudo certinho, vai, pai, manda bala. O pai pôs a mão e abençoou Jacó, falando o nome Esaú. Abençoou, debaixo de algumas mentiras. Jacó foi embora. Chega Esaú: pai, me abençoa. Esaú pediu a bênção 4 vezes. Me abençoa. Por último, o pai falou: filho, você vai ser servo do seu irmão, cara. Já abençoei. E por que Deus escuta esse negócio? Porque foi o pai falando. Em cima de uma mentira, o pai falou: você será abençoado. O outro veio, chorou, o pai já sabia, já saiu. Então quando você fala para o seu filho: você não é de nada, você só erra, você faz coisa errada, você me irrita, e meu Jesus amado, você está formando uma identidade nessa criança. Filho, você nasceu para ser bênção. Você é abençoador, você abençoa a nossa casa. Tem orgulho de ser seu pai. E o destino, se você formou essa identidade, o destino dele está traçado. O judeu, quando o menino nasce, ele já fala: esse menino vai ser contador, vai ser enfermeiro, vai ser médico, vai ser não sei o que lá. E o menino cresce sabendo disso. Quando ele se entende por gente, ele já sabe: sou isso, nasci para aquilo. E aqui no Brasil, sou corintiano e fico o tempo inteiro gritando: vai Corinthians. É uma coisa horrorosa, que a gente põe amor ao Palmeiras, ao Flamengo, ao São Paulo, ao Corinthians, pensando que estou fazendo a coisa certa. Você está desviando a atenção do seu filho, você está desviando o destino dele. Ao invés dele ser um homem de Deus, ele compra uma camisa de R$300 e fica beijando na rua pensando que é bonito. Pensa que é bonito ser feio. Por quê? Porque o pai o ensinou. Seu destino é ser isso aqui: flamenguista, são paulino, palmeirense. E hoje a gente dá a risada do cara andando que nem cachorro no shopping, mas já começou lá atrás. É urubu, é bambi, é gavião, é porco, já todos esses animais no time. Uma idolatria permitida. E já foi dito hoje aqui para você se liberar. Daqui a pouco eu vou conversar com o rapaz aí, porque à noite a gente vai fazer isso. Nós vamos ver quem é que tem coragem de queimar a camisa do time. Acho que ninguém mais vem à noite, né? Ô meu filho, você está longe. Não é isso não. Então vai. A constante, essa frase é do Asher que eu tirei do livro dele. A constante ministração de amor parental a uma criança é a melhor forma de prepará-la para cumprir seu destino no reino de Deus. Não tem outra forma, é amor. Temos várias ferramentas na educação dos filhos. Vou fazer uma propaganda, né? Tem um livro muito bem feito, minha esposa que fez, e ela foi gentil e deixou eu pôr o nome aqui também. Não, nós escrevemos esse livro.
São 15 capítulos e nós tratamos chamado Criando Filhos para a Excelência, uma jornada cristã no desenvolvimento dos filhos. Falamos de algumas ferramentas, mas antes de falar disso, daquilo, a primeira coisa que precisa ter no coração dos nossos filhos é: você é amado, você é amado, você é amada, ponto. Pode dar varada? Pode, mas isso não muda o amor. Papai do céu está triste com você. Onde você aprendeu a falar isso? Qual é o versículo disso? Papai do céu, você é pai, você está triste, você que dá a varada. Tira Deus dessa equação aí. O menino está crescendo, que ele tem que ter um bom comportamento para ser amado por Deus. Aonde tem isso? Tem um grande livro do Philip Yancey, Sua Maravilhosa Graça, que tem uma frase que causou um tumulto no mundo gospel, que eu gosto demais, que diz: não há nada que eu faça para que Deus me ame mais, não há nada que eu faça para que Deus me ame menos. Esse é o meu Deus, e eu tenho que ser pai da mesma forma. Filho, você é amado, essa birra não é aceita, por isso a gente vai usar tais e tais penalidades, mas o amor não muda. Quando Adão pecou, ele não foi rebaixado a um ser inferior, não tirou-se a dignidade dele, tirou o privilégio de estar naquele Éden, naquele local da presença íntima com Deus. Dá licença, negão. Jesus veio resolver esse problema, nós fomos restabelecidos à presença de Deus, livre acesso, o véu foi rasgado. Primeira lição então desse livro é sobretudo o amor. Por que a gente fala disso primeiro? Porque eu sou muito a favor de uma disciplina muito boa em casa, de usar a vara em casa. Não tem vara, usa o chinelo havaiana, não solta as tiras, não deixa marca, não deixa cheiro. Ou o cinto. Você vai ler no livro e você vai aprender. Não faça isso com a mão e não faça com objeto rígido, como a sua mãe fazia, né? Colher de pau, cabo de rodo. Vara, ela é flexível. O cajado não é flexível. O cajado machuca o músculo. A vara passa. A havaiana passa. O cinto passa. Isso é de graça, viu? Não ia falar disso hoje não. Mas eu estou te falando isso para falar: sou fã, gosto e acho quase que impossível criar filhos sem vara. Lá em casa por algum tempo eu chamava a vara de cotonete. Está lá em cima da geladeira. Eu falo: não escuta? Eu uso o cotonete que vai desentupir. Bate aqui que joga a seringa. Escutou agora? Então é o cotonete. Cotonete está lá em cima. Não ouviu? Cotonete. Não na orelha, no bumbum. Faz a pressão e o negócio, não é, doutor? Faz a pressão lá e tuf, sai, escuta na hora. Às vezes só de pegar o cotonete, lembrei. Vai e faz. Mas antes de todas essas coisas, no seu coração tem que estar: ele é amado. Agora, mais do que no seu coração, tem que estar no coração dele e dela. Meu pai me ama, minha mãe me ama. Esse comportamento está inadequado, por isso essa penalidade. Isso não muda o amor. Está comigo? Vamos lá, bonitão. Sobretudo o amor. Pode bater. Tchau. O amor é uma necessidade emocional básica de todos nós. Alguns homens se portam como não precisasse de amor. E algumas mulheres também. São criadas para ser independentes, para papá, não preciso de nada. Tudo balela. Tudo balela. Estou trabalhando com homens há quase 20 anos. Tudo uns chorões. Domingo passado eu estava no encontro, uns 80 homens no domingo de manhã. E um chororô, uma beijação, uns abraços, uma meleca danada. Subi lá e falei: eu pensei que estava no encontro de homem. Que negócio que é esse? Porque a hora que tem um ambiente correto. Nós temos corações, viu, esposas? Você pode parecer que não, mas temos. Quando você fala: errei feio casando com você, machuca. Você não faz nada certo, machuca. E não vou extrapolar. Vocês já entenderam. Todos nós temos essa necessidade básica do amor. E as crianças, muito mais. Muito mais precisam se sentir amadas. Primeira ferramenta na educação dos filhos: que ela se sinta amada por você e não condenada, amada.
Seguindo, nossos filhos precisam saber que são amados, que pertencem a uma família e que são aceitos por quem elas são. Não é pelo acerto ou pelo erro. Você pode ter um filho que não joga bem futebol, puxou você, né? Canela de pau. Aí não é amado? É amado sim. Não sabe resolver matemática, continua sendo amado. É relaxado na escola, precisa de disciplina para estudar. Não tem inteligência suficiente para entender uma equação de balanceamento químico, está no 2º grau. Tem problema, ele é amado. Não quer estudar, está com preguiça. Pressão para que ele estude. Agora no 2º grau não dá mais para usar a vara. Passou, foi-se a época. Mas pode retirar privilégios. Bonitão, você vai ter meia hora de celular por dia, porque você vai ter que estudar até aprender. Não pode ligar Netflix, nada. Não, meia hora por dia. Não, uma semana zero, sem nada. Aliás, lembrei de um negócio, não vou ter outra oportunidade para falar, vou falar já. Quando meus filhos eram pequenos, eu tirava uma semana de desintoxicação tecnológica. O que era isso? Do dia 1 até o dia 7, nada a gente usava de tecnologia. Geladeira, micro-ondas, sim. Computador, na época não tinha WhatsApp, graças a Deus. Computador, telefone, televisão, tudo fora da tomada. O meu caçulinha ia lá, ele tinha 2, 3 anos, ele ria, nossa que beleza, ele tirava da tomada, porque ele sabia que agora nesses próximos 7 dias, a família toda estaria muito mais unida do que outrora. E éramos unidos, e tínhamos brincadeira todo dia em casa, e culto doméstico todo dia em casa, agora sem tela ainda, era muito mais tempo para eles. E eles aprenderam a se distanciar disso. Daí, há 12 anos atrás, me mudei para Jundiaí. Naquele primeiro ano, em 2014, eu já estava dando cursos para casais, para homens, e aí eu lancei essa campanha. Vamos fazer? Vamos. Aí tinha um pessoal da escola do Haroldo. Aí anunciamos isso na escola também, uma propaganda, uma divulgação, um trabalho em massa para que as famílias desligassem as coisas tecnológicas. Computador, televisão e WhatsApp. Aí um casal da nossa igreja, ele chegou para a esposa e para o filho, tem um filho só, o menino tinha 8 anos de idade, começou a fazer faculdade esse ano no Unicamp, esse garoto. E aí o pai falou, vamos fazer a semana, desligar a televisão, computador por uma semana, domingo à noite. Ele falou, todos toparam, beleza. Na segunda-feira ele foi embora mais cedo do trabalho, falou, vou ter um tempo com meu filho. Chegou, pegou o filho, foi para a quadra do condomínio, ele morava num prédio, foi chutar bola. Cansado de chutar bola os dois sentaram para conversa. O menino começou a abrir o coração para o pai de coisas que ele nunca falou. Jogou bola, sentou, conversou, ele falou, que impressionante, ele conversa, porque no dia a dia não conversava. Ele fala, ele expõe coisas. Subiram, tomaram banho, foram jantar, o pai falou, hoje nós vamos acampar, só os homens. Nós vamos acampar lá na sala. O pai armou uma barraca na sala do apartamento, 15º andar. Entrou para a barraca, ele e o filho dele, para dormir, acampados. Quantos dias ele ficou sem tela? Um único dia, até aquele momento. Na hora de dormir, o filho falou, hoje foi o melhor dia da minha vida. Virou-se para o pai e falou, o senhor é o melhor pai do mundo. Presta atenção, que o cara ouviu 2 frases que ele vai levar para a eternidade, porque a televisão estava calada. Ele ouviu o filho. Quanto é que custa criar filho para Deus? Só a sua intencionalidade. Só. Não precisa de muita coisa, precisa de posicionamento. E eu criei uma heresia por aí que eu digo que Deus derrama graça em cima de posicionamento. O posicionamento atrai o favor de Deus. Você vê isso bem claro quando Davi fala, não, está errado, eu vou fazer uma casa para Deus. Deus falou, de onde você tirou essa história? Eu nunca pedi casa para ninguém, você já me viu pedindo casa para alguém? Mas pode fazer a casa. Mas não você, seu filho. É estranha essa conversa, né? Deus falou, você bateu a cabeça, Davi? Faça a casa. Se sou eu, peraí, não entendi alguma coisa aí. Mas já que você intencionou fazer uma casa para mim,
eu vou fazer uma casa para você. Para sempre o seu filho estará no meu trono. E ele nem falava de Salomão, ele falava de Davi. Por quê? Porque Davi se posicionou para fazer algo para Deus. Deus falou: ah, é? Você vai ver o que eu vou fazer com você então? Você quer fazer para mim? É uma queda de braço. Eu vou fazer muito mais para você. E esse homem entrou para a história como nenhum outro. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, gritava o cego Bartimeu. Para sempre Jesus será chamado filho de Davi. Imagine a cena lá no céu, Jesus no trono, e nós lá, Jesus, filho de Davi, e José, o carpinteiro, com a mão cheia de calo. Bonito, né, Davi? Eu fiz o parto do menino numa manjedoura, não manjava nada daquele negócio, corri com o menino para o Egito para ele não ser morto, perdi o menino numa caravana, o menino ia jogar bola, ralava o joelho, um dia não sei o que, foi nadar, quebrou não sei o que lá, eu faço passeio aperto, o bonitão fica aí, filho de Davi, eu fico com o trabalho e você com a glória. Eu acho que serão amigos, viu? Isso é só uma suposição de brasileiro. A questão é, se posicione para ter uma família para Deus, e você vai atrair o favor de Deus. Vamos lá. A criança que se sente amada se desenvolve com mais confiança, com mais segurança. Estava falando ontem para alguns amigos que o nosso filho mais velho, ele é médico. Ele tem uma alta confiança que é assustadora. Quando ele tinha 2 anos de idade, tinham 2 pastores em casa, passaram o sábado lá, porque iam para outro encontro. Meu filho tinha 2 anos. E eu dizendo para ele: você é especial, você é amado, você é filho de Deus. O pastor no fim da tarde falou: cara, você não cansa não? Eu falei: meu filho, eu preciso criar algo nesse coração. E ele ouvia isso todo dia. Está abençoado, você é abençoado até hoje. Se eu te mostrar... Quando ele manda mensagem para mim, a primeira frase dele é: oi pai, bênção. Aí ele fala o que ele quer falar: Deus te abençoe, filho. Aí eu respondo o que ele está perguntando. Ele entende que eu sou um canal de bênção na vida dele. E eu sou mesmo, eu entendi isso lá atrás. Eu quero que você entenda que você está aqui para abençoá-lo, para abençoá-la. Outros podem ajudar? Pode, mas é sua responsabilidade, não é do outro. Se você não fizer, não adianta eu ir lá e ficar falando: você é lindinho, lindão, lindinho, lindão. Eu pego o garoto aqui e falo: você é fera. Pode ser legal, mas ele está esperando do pai. Outra dica: tem um livro muito bom chamado O Poder da Bênção dos Pais. Que livro maravilhoso, do meu amigo Greg Hill. Bora. Eu não terminei de falar a história do meu filho, né? Ele começou a fazer medicina. No primeiro ano de faculdade, ele já se achava o fera. E aí eu falava para meus amigos: não fala para ele que você tem um problema não, senão ele te deita aqui na mesa, ele abre, ele arranca o seu rim e ele te conserta. Tão autoconfiança, parecia que já sabia tudo. E ele não é arrogante não, mas ele tem uma confiança. De onde vem essa confiança? Você é amado, você é lindo, você é fera. Não é para criar uma soberba, é para criar uma estabilidade emocional. Sou amado, logo não preciso correr atrás de garotas, não preciso me deixar ser levado pelas garotas, não preciso fazer uma tatuagem para ser aceito. Pode fazer, viu, lindão? Mas ele não caiu nessa. Não faça, né? Para quê? Fazer. Ainda bem que Deus me fez bonito, eu não preciso fazer nada dessas coisas. E boa, até o cabelo que era ruim já derrubou só para aumentar o brilho. Deus está cuidando, Deus está fazendo, está lapidando. Não precisava de provar nada para ninguém para ser aceito em nenhum grupo. Por quê? Porque ele era amado. Ele é amado, ponto. Então ele é confiante de que ele não precisa conquistar nada de ninguém para ser aceito. Precisou conquistar uma moça. Foi rapidinho, né? Eu já falei isso ontem lá. 4 perguntas, a moça caiu na dele e se casaram. Seguindo, devemos amar incondicionalmente. Os filhos necessitam estar seguros que o seu relacionamento com seus pais não se baseia no seu sucesso ou fracasso. Ele não sabe chutar a bola e não é amado? Ele é amado sim.
Então não é no sucesso ou no fracasso, ele é amado. E é você que tem que passar essa confiança para ele. Você é amado, você é lindo. Ah, mas é que minha mãe engravidou de mim antes de ser casada, então eu sou um atrapalho na vida deles. Não é, não passa essa ideia para eles não. Você teve um deslize e tem a criança, ela é amada. Foi Deus que deu, não foi o inferno que mandou essa criança para você. Às vezes dá a ideia de que foi, né? Ah, esse menino está com a pá virada. Não, ele é de Deus. Herança de Deus para você. Eles precisam ter a confiança que os pais sempre o amarão e o aceitarão quando fracassar em casa. Em casa. Você é amado. Tirou nota ruim, você é amado. Tirou nota ruim porque foi preguiçoso. Vamos corrigir esse departamento aí. Falta de disciplina, de horas no estudo, de dedicação, de comprometimento com as tarefas dele. Corrige, mas é amado. Estudou, deu o máximo, tirou 5. Deus abençoe. Porque ele tem um limite. A criança tem um limite. Eu não podia forçar para o meu filho caçula, quando era pequenininho, jogava bola nos campeonatozinhos lá do clube da cidade, e um craque que nem o papai. Mentira danada. Mas ele joga, até hoje, joga muito bem. E nos campeonatozinhos lá, eu fazia muita bagunça naquela arquibancada. Quando derrubavam ele, eu gritava, é pênalti! E no meio do campo, é pênalti! A turma ou não manja nada de futebol ou é louco. E quando ele dava um lance maravilhoso, vai pro Barça, garoto, vai pro Barça. Aí ele foi para Barbacena, ser cadete da Força Aérea. É que em parte conhecemos, em parte profetizamos, né? Eu tinha que falar a palavra inteira, ele foi para Barbacena. Cuidado com o amor condicional. Se acertar, eu amo. Se fizer, eu amo. Se não fizer, eu não amo. E papai do céu está chorando. Coitado dessa criança. Meu pai não me ama, minha mãe não me quer, e Deus vai me mandar para o inferno, porque eu nasci. Ele tem que crescer amado, se sentindo amado. Daí ele vai acertar, porque estou bem, estou amado, posso fazer. E se errar, papai me ama. Cuidado com o amor condicional, onde os pais manipulam o comportamento dos filhos através da rejeição e da reprovação para motivar o comportamento correto. O comportamento correto é exigido e nós vamos usar ferramentas para que ele se comporte. Isso não tem a ver com amor. Você é amado, lindo, maravilhoso, desenhado por Deus. Birra não pode. Puxar o cabelo da irmã não pode. Desrespeitar o papai, hora nenhuma. Xingar o vovô, nunca. Não sei o que, jamais. Comportamento não pode, inadequado. Vamos usar as ferramentas e penalidades adequadas para cada infração e dependendo, depois vocês lêem o livro e vão aprender. Cuidado com o amor manipulador, no caso com presentes, tentando comprar o amor do filho ou fazê-lo se sentir amado através de presentes. Se você dá um negocinho para ele se sentir amado, ele vai crescendo, você dá um maior. Igreja, depois você dá um maior. Você tem dinheiro para comprar Ferrari? Sabe, enquanto nós estávamos adorando aqui, com seus olhos fechados, preste atenção no que eu vou dizer. O Senhor, Ele começou a me mostrar. Não tente mostrar amor através. Que é como se existissem pessoas aqui com pequenos ídolos dentro da sua família. E o Senhor me mostrou Ele tirando esses pequenos ídolos para fora. Nesta manhã, neste dia, o Senhor está mexendo em coisas. Este é o tipo de dedicação que diz: você é importante para mim hoje e amanhã, independente do que aconteça. Palavras do Gary Yesu. Ei, ame mais, demonstre mais, não com presentes, com gestos, com palavras. Outro dia vocês podem ler sobre a linguagem do amor. Pode ir embora, vamos lá no 11. Lembra que eu disse que temos várias ferramentas na criação dos filhos? Às vezes toda vez que a gente dá curso, em alguma aula a gente levava uma caixa de ferramentas. Serrote, martelo, chave de fenda, alicate. Uma caixa de ferramentas. Você não constrói nada com uma única ferramenta.
você precisa de coisas diversas. Então você pode bater o prego com a chave de fenda? Pode. Não vai dar muito certo, não vai ser muito bom, pode danificar o prego, pode danificar a chave de fenda e não fica um trabalho bem feito. Mas para entrar o prego, se você usar o martelo, 2 cacetadas resolve o problema. Então não se resolve com uma coisa só. Como que para crescer a criança não precisa de um único nutriente? Ela precisa de comer carne, de comer cenoura, de comer beterraba, de um monte de coisa boas. Penalidades, ferramentas nas penalidades, da mesma forma, não usa uma ferramenta só. E no meu conceito, quem está com o microfone, a gente pensa que é a autoridade máxima, né? Não é só eu estou falando, então, mas você pode discordar. Mas no meu conceito, a melhor ferramenta na educação dos filhos é encorajamento. Vai dar certo, você consegue. É claro que você não pode pegar uma criança de 1 ano e falar, vai dar certo, pode montar na bicicleta. Alto lá, segura sua onda aí, daqui uns dias ele consegue isso, hoje ele consegue outra coisa. Encorajamento. Pode usar vara? Pode usar banquinho, banquinho não, como é que chama? Cantinho? O que? O cantinho para nada, né? Fica lá no cantinho para nada. Pode. Agora, se você encorajar o seu filho, ele vai muito mais longe. Estimulando no processo de disciplina. Como o comportamento está associado ao coração, o comportamento é algo externo. Então ele xinga o pai porque tem algo no coração. Ele puxa o cabelo da irmã porque tem um pecadozinho no coração. Ele faz birra porque é uma idolatria. Ele quer se satisfazer. Tem autores que dizem que se você pegar um bebê de 6 meses que está naquele choro bravo porque a mãe não deu ou o pai não deu aquilo que ele queria, ele só não mata o pai ou a mãe porque ele não tem forças para isso naquele momento, senão ele mataria. Isso não pode ficar acontecendo em casa. Excesso de... Não, mas é criança. Onde é que está escrito que é para ter birra? Pode ficar frustrado. Agora, querer a sua vontade acima de tudo, é essa vontade que precisa ser quebrada. Se a criança não é treinada a ouvir a sua voz, a obedecer a sua voz, não vai obedecer a voz de Deus. Entenderam, pais? Tem autores que dizem que quando o filho erra, desobedece a primeira vez, ele está em pecado. Se ele desobedece a segunda vez, o pai está em pecado. É minha responsabilidade de treiná-lo para Deus. Deixa eu ler um texto que não estava no meu script. 1 Samuel. Ontem eu conversei com algumas pessoas sobre isso. 1 Samuel. E hoje nem vou entrar nesses detalhes, de correção. Hoje nós vamos falar de outras coisas. 1 Samuel, no capítulo 2. Isso aqui. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Falando de Eli. Quem foi Eli? Foi um profeta, o homem de Deus na época. Eli ensinou Samuel a ser um profeta, um homem de Deus. Samuel ungiu Davi. Olha só de onde veio esse Eli. Versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, ele era o sacerdote de Deus, o homem de Deus na terra. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. É que a nossa imagem hoje só é de pastor, né? Mas Eli não era um pastor, Eli era o sacerdote na terra. Ele trazia a voz de Deus para o povo, levava a demanda do povo para Deus. Um homem de Deus. E aí tem um versículo que fala: era os filhos do Eli, filhos do diabo. É o que está escrito. Já pensou? Filhos do Clésio, pastor da igreja, que nem filho do diabo. Que coisa triste de ser dita. Os filhos de Eli eram filhos do diabo, está escrito. Daí
22, versículo 22. 17, deixa eu ler também, 17. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto os seus filhos faziam todo Israel, como se deitava com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes, Eli falando com os filhos: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama que ouço, estáis fazendo transgredir o povo de Deus. O que Eli está fazendo? Repreendendo, puxando a orelha dos filhos, que já eram velhos, estavam tendo relação sexual com as mulheres. Puxou a orelha. Logo lá na frente, versículo 29. Deus falando agora: por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei, se não fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, isso aqui é de doer, presta atenção, na verdade dissera eu que a tua casa, falando com Eli, a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, está fora por quê? Porque honrou mais aos filhos do que a Deus. Deixa o seu filho ficar fazendo o que ele quer, vai destruir a sua casa, caos. Na sua casa tem ordem, e quem bota ordem lá é papai e mamãe. Criança vai dar ordem lá depois de quando? Se não casar. Se casar vai dar a ordem na casa dele. Enquanto estiver solteiro, só depois dos 44 anos. Eu que inventei. Até lá é do jeito do papai e da mamãe. Ou quando ele for mais velho do que a mãe, isso eu inventei também em casa. Ela é mais velha que você, vai ser do jeito dela. Quando você for mais velho do que ela, aí é do seu jeito. Ele está esperando a vez dele. Daí, tem um outro versículo, capítulo 3. Versículo 13. Porque já lhe disse, Deus falando, que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Ele repreendeu ou não? Nós lemos lá que ele repreendeu. Ele falou, não filhos, está errado esse negócio. E agora Deus fala, ele não os repreendeu. Não repreendeu o tanto que deveria. Não repreendeu na força que deveria para que mudassem de atitude. Entendeu, papai e mamãe? Algumas coisas são inaceitáveis. Cuspir no vovô, brigar com a irmã, desonrar o pai, desobedecer a mãe, de uma forma intencional, isso é inaceitável. Precisa repreender até mudar de comportamento. O amor não muda, é amado, mas esse comportamento é inaceitável. Vai mudar de comportamento? Sim. Meu filho tinha 2 anos de idade. Falou para a irmã dele, chata. Falei, chata? Sua irmã? Gêmea? Deus fez ela assim como você? Chata? Pode falar chata para sua irmã não. Ela é uma princesa de Deus. 2 meses depois, chata. O quê? Eu perdi o sábado com aquele garoto. Perdi o sábado, sentei do lado dele e falei, chata? Você sabia que ela é uma princesa desenhada por Deus? O próprio Deus fez aquela menina? E você tem a ousadia de chamá-la de chata? Você está entristecendo coisas no meu coração, porque ela é de Deus. Não pode chamá-la de chata. O palavrão mais forte que você pode dizer para ela é princesa. Dali para frente é linda, maravilhosa, bonita, minha irmã, coisa de Deus. Eu fui chato. Eu fui chato, mostrei para ele o que é ser chato, e gastei o sábado com ele. Porque tem um limite.
Qual é o limite qual é a força da sua casa? É aquilo que você aceita, não é o que você prega. Porque se eu aceito chamá-la de chata, depois na adolescência está chamando de anta, de burra, de um monte de... Chata não, cortei ali, nunca mais. E nunca mais chamou a irmã de chata. E vai ver a paixão deles, um com o outro. O amor, o respeito. A graça que vem um no outro, que Deus está no outro. Esse respeito precisa ser ensinado. Ninguém vem com respeito pronto. Ninguém vem com gentileza pronto. Vocês vão aprender isso no livro também. Que a noção de certo e errado todo mundo nasce com. Já vem de fábrica. Agora os princípios de Deus precisam ser colocados. E o coração está livre, vazio. Não vai ser gentil se não for ensinada. Não vai ser amorosa se não for ensinada. Mas eu quero falar de outro assunto. Você sumiu ali, lindão. Volta lá para mim, por favor. Estamos falando de encorajamento. Precisa ser repreendido? Sim. Mas voltando cá nessa ferramenta do encorajamento. Como o comportamento está associado ao coração, precisamos motivar o coração através de palavras de encorajamento para atitudes corretas. A nossa educação brasileira e religiosa, as duas são negativas. Já é ruim no Brasil, e aí entra para a igreja, é um monte de negativo, é um monte de não. Não pode isso, não pode aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Eu não nasci para não, eu nasci para algo. Aliás, se eu tivesse mais tempo com os casais, é isso que eu falaria na última manhã. Não vamos divorciar, não brigamos mais, não vamos matar um ao outro. Consertou, não, mas eu não nasci para não, eu nasci para algo, e o meu casamento é para algo, o filho para algo. Então quando eu encorajo atitudes corretas, coisa que não fazemos, por quê? Porque está bem, eu só interfiro quando é negativo. Não vá lá, não faça isso, não faça aquilo outro. Não é melhor amarrar esse menino com plástico bolha e botar ele no canto? Aí ele não vai não vai errar, não vai xingar, não vai pôr o dedo na tomada, não vai fazer um monte de coisa errada. Não, ele não nasceu para não, ele nasceu para sim. E daí, só que o sim eu não aponto, eu não acuso, eu não afirmo. E no negativo, não. Que coisa chata essa casa, que coisa chata essa igreja, que coisa, ó vida, ó céus, ó azar. Por que eu nasci? Nasceu para acertar, para fazer a coisa boa, para fazer a coisa certa, para ser um abençoador das nações. Daí eu preciso encorajá-lo naquilo que é correto. Não. Tinha um videozinho outro dia que eu vi na internet. É um senhor, parecia que pelo palavreado e o jeito nordestino, ele, coisa difícil esse negócio de ser crente, ele falou. Não pode um monte de coisa, não pode beber, não pode fumar, não pode... E ainda corre o risco de ir para o inferno. Tô fora. Acho que é uma piadinha. Ele está na rua assim, parece que entrevista. Alguém já viu isso ou só eu? Outro dia. Muito engraçado. E real. Na nossa casa, mesmo jeito. Não pode um monte de coisa e ainda corre o risco de levar umas varadas. Não, nós nascemos para algo. Então o encorajamento vai motivar o seu coração e vai ter alegria na sua casa. Haroldo falava para mim, parabéns, você conseguiu ter filhos obedientes e criativos. Porque eu não vou criar, não vou destruir, barrar a criatividade, a coisa correta. Eu vou barrar o comportamento errado, mas ele precisa ter criatividade. Agora eu boto tanta pressão do jeito errado, na hora errada, que eu limito a criança a ficar com plástico bolha no canto. Ela não erra, mas também não acerta. Ele não nasceu para não errar, ele nasceu para acertar. Tendo a intenção de acertar, comete erros, vamos corrigir esses erros. Mas ele nasceu para ser o abençoador de pessoas, assim como você. Quais os primeiros que você vai abençoar? Seu cônjuge e seus filhos. Depois nos abençoa, depois abençoa a congregação, abençoa a nação. Nós precisamos de uma massa de pessoas abençoadoras. As pessoas olham de fora e veem os crentes como é que chama? Sugadores, chupim, né? O passarinho, chupim. Vê como só quer tirar forças deles, dinheiro, coisas.
Não, nós não estamos aqui para isso. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, está escrito em Gênesis 12. É a sua tarefa, é a minha tarefa. Então que coisa chata só ficar apontando o negativo. Por isso, na educação dos filhos, a grande ferramenta é encorajamento. Vai, se caiu todo lado. Estou junto, aqui é o lugar de errar, estou vendo, pode fazer. Fez relaxadamente, vai fazer de novo. Meus filhos falam até hoje. A mãe olha, nossa, mas ficou muito feio, está suja a página. Os meninos tinham uma preguiça, né? Escrever 20 linhas, arrancava a folha. Não pode ter uma folha dessa no caderno, não. Jogava fora, faça de novo. Precisamos ter uma consciência de encorajar os nossos filhos a fazer a coisa certa. Seguindo, lindão, podemos encorajar antes de um comportamento esperado, através de lembretes. O titio vem jantar hoje conosco, lembre-se de dizer boa noite, é uma atitude de respeito. Nem toda criança é dada, nem toda criança é espontânea, mas toda criança pode ter o mínimo de educação possível. Boa noite, tio, seja bem-vindo. Agora tem outro, e aí, tio, como é que foi? Venha cá, veja o brinquedo que eu ganhei, olha o desenho que eu consigo fazer. Não precisa esperar o comportamento de todo mundo. Agora, nós esbarramos em personalidades, não é personalidade dele. E aí pode ser mal educado? Vi um videozinho essa semana também. Depois do laudo, olha como é que vive. Aí vem a pessoa no meio, faz o gesto que quer para todo mundo, porque tem laudo. Não queria entrar nisso não, mas já que toquei, tem uma igreja associada nossa aí, que toda criança lá tem laudo. Toda criança. Tem TD não sei o que, TDWZ, um monte de T lá. Transtorno de alguma coisa. Daí, gera uma preguiça, um distanciamento nos pais. Não, é porque tem laudo. Aí pode cuspir no vovô, chutar o coleguinha, atrapalhar o culto, fazer o que quer, porque tem laudo. E o único pai daquele local que não tem laudo, os outros pais ficam olhando de fora. Olha lá, isso aí é um sinal, leva lá, você vai ter um laudo. E aí eu passo a criar o meu filho em cima de um laudo, e não criar o meu filho para Deus. Você não consegue ver que isso é do inferno, ou só eu que consigo ver? Que eu abraço o laudo, e aí falo, se ele tem tal laudo, então ele tem que viver de tal forma. Aí essa criança tem esse tal laudo, pode ter esse privilégio e zero de responsabilidade. É anarquismo puro. Eu tenho um grande amigo, que ele tem uma filha com síndrome de Down, ela deve ter uns 30 e poucos anos hoje. Ele disse, aquele baiano que vocês conheceram, que eu estava falando para vocês no jantar, mora lá na Bahia. Ele falou, não dei bola para síndrome. E síndrome de Down, vocês sabem, é uma síndrome. A criança tem limitações, algumas mais do que as outras, e não vou entrar nos detalhes. Ele falou, não dei bola. A menina conhece tudo da Bíblia, com 15 anos ela fazia campeonato bíblico, manjava tudo, sabia tudo. Com síndrome de Down. E hoje tem um monte de laudo aí. Aí pode xingar, pode berrar, tem um laudo. É uma carteirinha, eu posso fazer o que quiser e se lasque. Provérbios, olha Provérbios. Criança entrega a si mesmo. Todas as leis hoje, da pedagogia, da psicologia, é para deixar a criança. Solta a criança. A minha esposa está trabalhando numa creche lá em Jundiaí. E todas as orientações que venham, não interfira na criança, nem na brincadeira, nem orientação dê. Tem um caminhãozinho de carregar boi, a criança põe os bois para passar o caminhão em cima. Não fala que é o contrário, deixa a criança. Deixa a criança? É o que está escrito em Provérbios? Não. Por isso nasceu na sua casa, porque precisa de orientação. Eu estava fazendo um doutorado na Unicamp, em neurociência, estudando sobre o melhor desenvolvimento das crianças que recebem orientação parental. Olha que doutorado maravilhoso. Aí chegou a tal da pandemia, não quis tomar vacina, era dentro do hospital as pesquisas, fui desligado. Perdi o doutorado. Mas olha que beleza. O mundo está falando, crianças, e a pesquisa era não só ter a orientação,
dos pais. Era os pais passarem a orientação para os filhos. Então você tem orientação, você está vindo na igreja, mas tem que passar para os filhos. E daí você tem que gastar tempo com os filhos. A minha avó não tinha água encanada, não tinha gás encanado, tinha que plantar o arroz, colher o arroz, descascar o arroz para cozinhar, a água era na beira do rio, lavava a roupa no beira do rio, cozinhava papel na fazenda e tinha tempo para contar a história. Eu não tenho tempo hoje. O frango eu não corro atrás, vou lá no mercado e pego. E antes eram 28 pedaços o frango, agora não, eu só compro coxa desossada. E não tenho tempo. Tinha o carro, eu só andava de carroça. Só o tempo de arriar a carroça, botar o cavalo lá, ixi, já fui, já voltei. Por que não temos tempo? Porque nós temos outros afazeres mais importantes do que criar nossos filhos para Deus. Tem algo errado na nossa prática. Tem algo errado. Eu vim incentivar você a procurar o certo, buscar o certo e fazer certo. A gente precisa de muitos pais criando bem os seus filhos, para que eles se casem entre eles e tenhamos filhos melhores do que nós. Agora nessa preguiça vai virar um angu de caroço, ou do jeito que está. Está bom do jeito que está? Olha o Brasil como está. Olha a nossa nação. E quem é que vai mudar isso? É aquele careca cabeça de ovo lá? Não é não. São os 500 deputados que agora querem mais deputado, não sei para quê, só para o careca mandar em mais gente. Aliás, nós carecas estamos com um plano, nós vamos dominar o mundo, viu? É que tem um tupetudo lá nos Estados Unidos que não quer deixar. Mas nós carecas queremos revolucionar o pedaço. Ei, não posso deixar não posso soltar. Vai ser na minha casa. Nenhuma lei que vem de Brasília vai fortalecer a sua família. Você precisa de abraçar princípios para ter uma família forte para Deus. Brasília não vai ajudar a nação, as famílias da nossa nação. A igreja vai, mas não de púlpito, não de pregação, não de ter a melhor banda, não de ter a melhor teologia, mas de ter famílias que amam a Deus, prostradas em Deus. Seguindo, um lembrete, opa, pode voltar, bonitão. Ali, uma forma de encorajar antes. Você consegue. Cumprimente seu tio, fala boa noite. Não precisa perguntar como está. Então, voltando nas personalidades, né? Não, mas ele é tímido. Por isso não dá a mão para o tio, a hora que o tio chega, ele é tímido? Tem que dar a mão sim. A educação é exigida para todos. Se ele é dado, espontâneo, beleza, lucro dele. Mas o mínimo todos precisam ter. Você não vai exigir isso de um bebê de 8 meses, mas um de 1 ano e 8, 2 anos, já posso exigir que ele seja minimamente educado. E dentro desses transtornos, não queria falar, mas já vou entrar, o inferno inventou um negócio chamado TOD. TOD não é concorrente do Nescau. TOD é transtorno. Sabe TDWZ, um monte de T? É outro T agora. Transtorno, opositor, desafiador. O que é isso? Resumindo, a criança que não gosta muito de obedecer tem TOD. Ei, que criança que gosta de obedecer? Só entre nós, eu não gosto de obedecer. A hora que eu estou passando, o sinal fica amarelo na minha hora, não podia esperar um pouquinho? Não pise na grama, mas eu vou ter que dar toda essa volta, eu dou 10 passos aqui e já chego lá. Não gosto de obedecer. Eu tenho TOD também, é que eu me controlo. Eu tenho uma certa educação que eu me seguro, eu não fico bravo, mas eu não gosto de obedecer. E a Bíblia chama isso de rebeldia. E rebeldia na Bíblia se cura com vara, não cura com cantinho, não cura com Nescauzinho, não cura com bababá, não cura com Ritalina, não cura com medicamento para dopar e deixar a criança zumbi. Rebeldia cura com vara. TOD, que bom, filho, que o médico deu esse laudo para você. Então agora eu tenho a liberdade de pegar a vara e curar esse TOD. Até você ir lá e ele fala, tá livre, tá de alta, não tem mais TOD. Foi feito no inferno e mandaram para a terra esse negócio. E os pais cristãos abraçam e dizem, não, mas é que o meu filho é diferente. Eu peguei uma família na nossa igreja. A menina falou, viu, é que eu levei a minha filha lá no médico e estou esperando
o laudo, porque aí eu falei, bem, não pegue o laudo, não pega o resultado, rasga e joga fora. Não, mas eu preciso saber. Falei, você vai criar a sua filha condicionada em alguns parâmetros não cristãos. Crie sua filha para Deus, crie sua filha amando a Deus, respeitando papai e mamãe, sendo responsável. Quer o laudo ou quer Deus? Decida você, o filho é seu. Perguntas. Hoje vamos visitar a vovó. Quais são as regras mesmo lá da casa da vovó? Não pode tirar a panela do armário, não pode abrir ali, não pode mexer lá. Casa da vovó, precisa de respeito, é um encorajamento. Antes dela fazer a arte, você já encoraja. Palavras positivas. Ao invés de dizer, não derrube, diga, você é capaz de levar com cuidado. Parabéns, você conseguiu. Tente tirar o não da sua vida. Não faça, não mexa, não. Você consegue. Você consegue carregar. Você consegue arrumar, você consegue ajeitar. Tira o não, você vai encorajar mais. Próximo, podemos encorajar depois do comportamento ocorrido, reforçando a atitude correta através de palavras de afirmação. Muito obrigado, você guardou os brinquedos, parabéns. Você é uma pessoa responsável, você é um bom mordomo, você tem bom zelo daquilo que Deus te deu. O Alisson está olhando para mim de cara feia. Eu acho que o meu horário extrapolou. Mais um. Encoraje verbalmente seus filhos nas pequenas e nas grandes coisas. Seja encorajador. Parabéns. Você conseguiu. Estou orgulhoso de você. Em todo momento. Cuidado para não gerar soberba. É para gerar confiança e segurança de que é amada. Os nossos filhos sempre, toda vez que vinha o boletim escolar, a gente esperava chegar o boletim dos 3. Punha os 3 na mesa. Não fazia comparação. Eu só dizia, que coisa linda. Como é que eu posso ter 3 filhos dessa forma? Bons de comportamento. São elogiados, foram elogiados a vida toda por todos os professores. Os professores, não vou entrar nessa parte não. Está muito lindo isso aqui. Em comemoração ao bom desempenho, nós vamos sair hoje para comer uma pizza em família. Fiz isso a vida toda, até esses dias. Meu filho se formou em medicina na Unicamp. Outubro fui lá na formatura. Show de bola para papai e eu rindo à toa. Que alegria, que maravilha. Dei um abraço nele e falei, não estou desprezando, mas eu tenho muito orgulho de você, de algo muito maior do que medicina na Unicamp. Mas das conquistas na terra, da nossa casa, essa é a maior. Parabéns, estou orgulhoso de você. Ele sabe que tem algo superior. E ele está apaixonado naquela coisa superior. Mas tem um curso. Tem orgulho? Sim. Vibro? Sim. Mas tem algo superior. Para quem me ouviu ontem falar a história do casamento dele, né? Só de ter aquela frase no final, que alegria. Que show de bola. Você não tem filhos do inferno na sua casa, não. Você tem filhos de Deus. Crie-os para Deus. Assim como José o carpinteiro. Deus não é meu, é seu. É para o Senhor. Vou me aplicar, vou estudar, vou ler o livro do Clésio, vou fazer aquele curso do Instagram que eu não sei o nome lá. Ai, Jesus, não vou lembrar disso não. Se aplique. Se empenhe, vai dar certo, não perca tempo não. Deixa eu contar uma última historinha. Eu e minha esposa abandonamos parte do nosso trabalho para termos tempo com os filhos e criarmos filhos para Deus. Quando o caçula foi aprovado na escola que ele foi estudar e ele iria embora, deu um desespero no meu coração. Eu falei, puxa vida, eu poderia ter gasto mais tempo com eles, eu poderia ter sido um pai mais presente. Meu filho não teve um jogo de futebol que eu não estava. Não foi uma consulta médica que eu não estava. Não teve uma reunião de escola que eu faltei. Eu estava, até hoje, eles tiram férias, a agenda travada. Eu estou de férias também. Vão fazer o quê? Não sei, o que eles quiserem. Sou pai. Mas quando o menor ia embora, eu falei, perdi tempo. Poderia ter gasto mais. Então, pai... Sabe a lista de Schindler?
quando o cara desceu do trem, viu um relógio no pulso, ele falou: para quê? Poderia ter tirado mais 2 por esse relógio, pelo menos mais 1. Seu filho vai embora e fala: mas já? Nasceu anteontem, a barba já cresceu, já está indo embora, poderia ter gasto mais tempo. Gaste hoje então, com alegria. Última dica: tenha alegria na sua casa. Para com esse caos, essa gritaria, o inferno em casa, né? Tenha alegria, brinque, ame, faça bagunça com eles, ensine-os a fazer bagunça da sua forma, porque vai ser muito mais fácil de controlar. Vamos fazer bagunça? Vamos dar susto na mamãe, faz um negócio, joga vôlei dentro da sala para a mãe ficar desesperada, pega uma bola de plástico, não pega uma bola verdadeira. Eu fazia isso. Vamos fazer bagunça, hoje é tempo de bagunça. Nossa, até hoje nos acampamentos ninguém faz mais bagunça que meus filhos, mas ganham disparado, sabe, pegar sapo, pôr na barraca do outro, e um monte mais de coisa. Só que são respeitadores, obedientes, e melhor do que isso, amam muito a Deus. Que Deus te abençoe. Fazendo de novo a propaganda dos livros, os livros estão lá, eu trouxe 25 livros de cada um, não quero levar isso de volta no avião. Pega o livro, já tem, presentei alguém, não tem dinheiro, pode pegar o livro, levar embora e ler, se você for ler. Para levar embora vai ter, se não ler vai ter que pagar. Agora pagando você pode ler ou não ler, mas de graça vai ter que ler. E depois eu vou conversar com o pastor Hugo sobre a ideia desse curso sobre educação de filhos, criando filhos por excelência. Alguma pergunta? Não? Que bom, então ganhamos tempo, vamos almoçar mais cedo. Deixa eu fazer uma oração por você. Só se a sua família está aí do seu lado, dê a mãozinha para ele, para ela. Não precisa muita movimentação não. Pai amado, obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós e em nós. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo cada família que está aqui presente. Pai, que a sua graça cresça, Senhor, que a sua graça cresça em cada coração, em cada família. Pai, que haja um despertar no nosso coração, no coração dos meus irmãos, para a seriedade que é de criar os seus filhos para Deus. Oh Deus, não deixe o inferno roubar isso, tirar isso, ou por algum problema, algum imprevisto, alguma insolução, Senhor, uma problemática devastadora. Pai, que em nome de Jesus a tua graça reine nos corações, Senhor, e que haja assim um despertar da sua igreja, para termos uma família não só abençoada, mas termos uma família abençoadora, em nome de Jesus. Deus os abençoe.